Eu acho que a pessoa tem que começar desenvolvendo o pessoal. Mas não tem como você começar desenvolvendo o pessoal pensando nos boletos. Saca? Então a ordem correta... O mundo perfeito? O mundo perfeito, o mundo das fantasias seria a gente primeiro olhar para nossa saúde, primeiro olhar para o nosso corpo, primeiro olhar para um bom esporte, porque isso vai te dar condições de temperatura e pressão que vão te permitir fazer um bom trabalho, um trabalho muito melhor. Afinal, se você está se alimentando bem, você tem mais energia, se você tem um esporte, você tem mais disposição, você tem mais confiança, você sabe lidar melhor com as adversidades, né? Se você está cuidando da tua saúde, então você tem privilégios que outra pessoa não tem. Você começa ganhando o jogo aí, na disposição, na energia, na confiança. Só que como é que você faz isso sem pagar os boletos, velho? Como é que você paga o boleto do suplemento? Como é que você paga o boleto da academia? Como é que você paga o boleto do mestrão? Como é que você paga esses boletos antes? É que não tem disposição maior do que um bom boleto pra pagar, né? Mas aqui essa disposição do boleto é uma disposição diferente, né? A disposição do que uma cenoura. Que vai fazer tu trabalhar um pouco mais. Eu fui um desses caras, que eu fui colocando... No início, a maioria, assim, né? Fui colocando várias cenouras e aí eu fui engordando, não cuidava muito bem da aparência, não cuidava muito bem da saúde. Até chegou um ponto que eu comecei a ter mais sono do que energia. Eu comecei a não confiar tanto naquilo que eu fazia, porque eu não tinha tanta, né? Não sabia lidar muito bem com as adversidades ali, tava me afetando mais um pouco. E aí você começa a embolar várias coisas que não podem ser emboladas. Então é basicamente isso. O ideal seria a gente começar pelo pessoal, mas no mundo real a gente sempre vai começar olhando primeiro o profissional para poder ter uma base, e isso te possibilita começar a equilibrar a vida, né? E é aquela coisa que a gente até falou semana passada no podcast que a gente não gravou agora há pouco, que a galera costuma a separar a vida em 3 ciclos de 20 anos, 25 anos. Então, 20, 40, 60, ou 30, 60, 90, e olha para os ciclos de vida assim. Tem alguns conhecimentos também que você adquire aí pelo longo do caminho que vão te mostrar, nos primeiros 30 anos da vida é isso, nos segundos é isso. Eu já gosto de olhar para a vida em 3 ciclos diários, de 8 horas, que é o que eu falei. Como que a gente chega lá? Trabalhando. Porque quanto mais você trabalhar, mais condições você vai ter para poder planejar o teu dia assim, para poder dormir 8 horas, para poder cuidar da tua saúde, do teu filho, da tua família por 8 horas e trabalhar 8 horas ou menos, né? O ideal é isso, a gente trabalhar 8 horas ou menos. Hard work, trabalhar duro. Nunca vi ninguém construindo nada sem trabalho duro, né? Mas trabalhar duro do jeito certo, com foco, com direção, sabendo para onde está indo, como está indo. E isso são habilidades que você vai desenvolver no pessoal eventualmente. Saber para onde está indo, saber botar uma boa meta, saber construir um plano. São habilidades profissionais, mas são pessoais também, né? Isso é uma coisa pessoal sua. Se aplicam, né? Puta, eu quero viajar para Disney. Como é que eu construo as metas? Como é que eu faço isso? É um desenvolvimento pessoal que você vai fazer. Então, eu acho que o mínimo é a gente começar a evoluir o nosso profissional para que a gente possa ter uma base financeira que nos permita equilibrar esses 3 ciclos de vida e assim você começar a crescer em todas as áreas e melhorando isso a cada dia. Nossa, que filosófico. Que isso, hein? Começou gastando já o português agora. Eu acho que foi o Red Bull. Eu acho que assim, tipo, no início a galera vai com certeza focar muito mais no profissional. Tipo assim, se tornar uma pessoa melhor, ganhar mais, trabalhar, aprender. E aí, ao longo do tempo, ela vai começando a ter um equilíbrio, né? Vai buscando um equilíbrio do pessoal. Porque só o profissional não sustenta, né? Or not. E aí, mais uma vez, a gente vai parafrasear o último episódio que falou sobre grupos. Depende. Porque às vezes você vai olhar pro profissional só pra poder sair às 6 horas da tarde, tomar uma cervejinha e descansar. Ou você vai fazer o profissional só pra poder pagar o boleto. Mas será que se eu só pagar o boleto eu tô crescendo? Tô construindo? Tô melhorando? E aí, eventualmente, você para de estudar, para de investir no teu corpo, para de investir na tua saúde, para de investir na tua família. Não é à toa que o Brasil tem a taxa altíssima de divórcio, né? A gente aprendeu lá na infância que casamento é pra ser feliz. E aí, se não tá feliz, você para. Não é pra ser feliz. Casamento é pra construir uma vida junto. E se você estiver construindo algo, eventualmente, você vai ter uma parcela de felicidade nisso tudo. Mas não foi pra isso que foi feito o casamento. O casamento foi feito pra construir. Saca? Tudo que se a gente começar a olhar tudo pra construir, se a gente olhar pro nosso trabalho pra construir e não simplesmente pra poder pagar o boleto, já tem uma coisa diferente. Então, é complicado porque muita gente não tem essa mentalidade, esse mindset de crescimento. Tem um mindset fixo. Eu tenho um boleto para pagar, então eu vou trabalhar para pagar esse boleto. Se eu pagar esse boleto, eu não preciso mais trabalhar, então eu paro de me esforçar. E aí eu paro de crescer, paro de estudar, paro de evoluir, né?
Então, sim, a gente tem que olhar para o nosso profissional como um meio de construção de alguma coisa, mas também como um meio necessário. Afinal, se você está empregando algo profissional, é porque alguém precisa do teu trabalho. E se você está executando, você está ajudando alguém de alguma forma. Se você ajudar mais pessoas, você vai ter mais sucesso na sua vida. Massa. E é legal essa parte que tu fala do ciclo dos 3 8, né? Que separa o dia em 8 horas de sono, 8 horas de trabalho pesado, né? Trabalho direcionado e 8 horas para sua família, para as coisas que tu gosta de fazer, enfim, um tempo mais pessoal teu. Eu acho muito bacana essa inteligência porque hoje no meu dia, né? Hoje no meu dia realmente eu tô aprendendo a colocar isso, a dividir essas coisas. Então, tipo, 8 horas de sono é pro sono, 8 horas de trabalho é para o trabalho e 8 horas de família meu é para isso. Então eu vou te virando as chavinhas ali, conforme vai batendo nesses horários e vou dividindo o meu dia nessa construção. Então eu comecei a acordar mais cedo, comecei a dormir mais cedo, comecei a realocar os tempos, comecei a tomar decisões diferentes daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu preciso, daquilo que eu não preciso. E eu acho que isso vai criando um equilíbrio, uma coisa vai alimentando a outra. O trabalho vai melhorando, a sua saúde física vai melhorando, e sua saúde física melhora o seu trabalho melhora a sua qualidade de vida no pessoal, e uma coisa vai alimentando a outra e essas coisas vão se equilibrando, vão melhorando sempre. Mas, pra gente começar nesse assunto, qual que tu quer começar pra gente falar sobre essas habilidades? As pessoais ou as habilidades profissionais? Eu acho que a gente não tem muito, a gente vai puxando, mas uma coisa muito importante aí, Cauê, é que além de a gente ter esses 3 ciclos de vida, eu acho que a gente tem esse ciclo de construção e vivência. Imagina que você tem um terreno baldio, você pode morar lá? Tu não vai conseguir, né? Não, então é tempo de fazer o quê? De construir. Aí eu comecei a fazer minha casa, minha obra, eu fiz a fundação, eu posso morar lá? Ainda não. Então ainda é tempo de construir. Agora eu levantei as paredes, eu posso morar lá? Ainda não. Então eu vou ter que botar o telhado, eu vou ter que imobiliar, pintar, finalizar para poder morar lá, para poder vivenciar, aproveitar. A gente tem, por mais que a gente esteja vivendo 3 ciclos, a gente sempre vai ter essas fases da nossa vida. Tempo de construir, tempo de aproveitar, né? E aí eu volto um pouquinho lá atrás. Quando eu comecei a trabalhar com o digital, eu tinha agência. Só que eu estava em tempo de construir, eu estava com o meu terreno baldio. A agência ainda estava naquela coisa de camelar, porque eu tinha, de 2006 a 2008 eu quebrei a agência porque eu trabalhava com freela, e aí eu pegava cliente, soltava cliente, tinha mês que entrava dinheiro, tinha mês que não entrava nada, e eu estava sempre correndo atrás do leão, né? Sempre tendo que matar o leão a pedrada. E a pedra era bem pequena, eu tinha que dar umas 20 pedradas no bicho. Estilingue. O estilingue, com bodoque, que a gente fala no Rio Grande do Sul. Então era tempo de construir. Então o que eu fazia? Eu trabalhava 20 horas por dia. Ah, Robson, não tem como. Sim, tem. Eu trabalhava 20 horas por dia, quase. Eu dormia 4, 5 horas, acordava e trabalhava o dia inteiro. E aí a Grazi segurou as pontas, né? Minha mulher segurou as pontas, foi o pilar que fez cuidar das crianças e tal. Óbvio, chegava no final de semana, chegava no sábado eu dormia. E aí no domingo eu ficava com a minha família. Então não é esse equilíbrio perfeito. Acho que o ideal é a gente conseguir ciclar a vida em 8, 8, 8. Mas nem no começo, talvez, a época de construir, você vai ciclar mais. Agora, qual que é a melhor fase para construir? Qual? 10 anos atrás era a melhor fase. A segunda é hoje. Se você não está construindo agora, como é que você espera construir quando você estiver mais velho, eventualmente com algum problema de saúde? Ou com o mercado não tão pulsante como está agora? Porque cada vez mais o mercado está evoluindo, está mudando. Hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de mercado porque a gente está com essa inteligência digital acontecendo, né? Ah, mas já está saturado? Não, velho. Entra num shopping... Tá saturado. É engraçado quando falam isso, é né, muito cara? louco, velho. Você entrar num shopping hoje, cara, 70% daquelas empresas não tem uma agência cuidando, não tem um PJ cuidando do marketing, cuidando sabe, fazendo um bom tráfego e tal. Você não costuma ver anúncio das lojas do shopping pra você. Deveria estar. Promoção, oferta, venda, comercial, pá. Não tem. Então hoje a gente está numa época muito boa para construir. Não é melhor do que 10 anos atrás. 10 anos atrás estava bem mais fácil. Eu comecei a construir lá. Hoje eu já estou tranquilo, mas estou aproveitando isso. Quero construir de novo. Então eu vou mais uma vez fazer isso acontecer. Então, entende? A gente tem fase de construção, fase de aproveitar. Isso vai acontecendo na vida. Até porque quando a gente é mais jovem, assim, no início, né, principalmente da carreira, a gente tem muito mais energia, tem muito mais vitalidade, a gente consegue aprender a absorver as coisas mais rápido, a gente tem menos responsabilidades dentro de casa para trabalhar e estar pensando nas coisas que estão acontecendo lá. O exemplo disso que eu dou, tipo, quando a gente começou a trabalhar junto, eu aproveitei toda a fase que eu tava ali, velho. Eu trabalhei todos os dias, todos os feriados, o que tinha pra gente trabalhar, a gente trabalhou. Mas eu aproveitei porque eu tinha um objetivo e eu conquistei esse objetivo.
Falei, opa, com esse objetivo, agora vamos, o que eu posso fazer aqui Fases. e tal. Foi uma fase, entendeu? Tipo assim, eu realmente fechei uma fase assim que eu falei, caramba, isso aqui existiu essa fase e eu aproveitei do jeito que eu queria, sabe? Tipo assim, eu fiz tudo que eu queria fazer nessa fase. Agora eu quero viver uma outra fase, né, um pouquinho diferente dessa primeira, mas que eu também vou crescer tanto quanto. Então é realmente muito louco isso, porque no início, daqui a pouco a pessoa vai arrumar uma mulher, arruma um filho, não sei o que, aí você tem outras responsabilidades, você tem casa, escola, aí você já não tem mais cabeça pra, tipo, 100% colocar ali, né? Igual tu colocava antes. Não, e outro ponto é que, eventualmente, nessa fase de construção, por isso que eu falei que é muito importante, que eu considero muito importante a gente ter o mínimo e já começar a ciclar a nossa vida, ter as horas certas para trabalhar e organizar o tempo e organizar a saúde, eu foquei tanto nisso, cara, que quando eu vi o tempo passou e eu meio que não aproveitei esse processo de construção, de crescimento. A gente saiu de um A para um B e eu não vivi o caminho. E eu acho a vida é sobre o caminho, a vida é sobre o processo, não é sobre o final. Se fosse sobre o final, a gente não precisava vivenciar ela toda. Nem teria sentido na vida se fosse sobre o final. Então, se eu não estiver organizando a minha vida e, puta, trabalho duro, cuidar da família, viver com a família, cuidar da saúde, aprender, dormir bem para poder ter energia para isso, eventualmente eu vou dar esse salto de A para B sem vivenciar esse caminho. E isso vai fazer com que eu tenha jogado minha vida fora. Não importando, eventualmente, aonde eu cheguei. Eu sou multimilionário agora, mas eu passei a vida inteira construindo isso sem viver a experiência, sem viajar, sem curtir minha família. Eu não tenho mais conexão com meus filhos. Eu não tenho mais conexão com a minha mulher. Sei lá, trair ela no meio do caminho. Não tem nem mais saúde, não tem mais nada. Às vezes tem saúde, porque o cara começa a performar, ele começa a olhar pra saúde porque ele começa a entender, puta, eu tenho que cuidar da saúde pra performar mais. Só que isso se torna um ciclo que você se desprendeu de todas as coisas que importavam pra você e agora elas não estão mais contigo. Então é isso, saca? Quando a gente consegue ciclar e entender as fases, a gente consegue fazer as duas coisas junto. Agora é um ciclo de construção. Amor, eu vou construir agora. Filho, eu vou construir agora. Então o pai vai trabalhar um pouco mais. Mas eu não vou deixar de fazer umas viagens com vocês, de 3 em 3 meses a gente vai fazer uma viagem. A gente não vai deixar de aproveitar um final de semana ou de treinar junto. Puta, eu treino tudo. Robson, mas você tem só 8 horas pra treinar, estudar e tal. Tudo bem, mas eu treino com a minha mulher. Então eu já tô aproveitando uma hora a mais com ela. A gente assiste uma série junto. Eu treino com meus filhos o jiu-jitsu. Saca? Então a gente se envolve, a gente convive, a gente vive junto essa experiência. Puta, com o time a gente tá aprendendo junto, a gente vai fazer uma mentoria junto, a gente vai fazer um mastermind junto, a gente vai pra um evento junto. Então a gente tá vivenciando o quê? Conhecimento e trabalho ao mesmo tempo. Então você começa a entender que não é muito essa caixinha que tu disse de separar, mas é de entender que essas caixinhas se conectam, que o trabalho se conecta com a tua vida, saca? E conhecimento tá em todas as áreas. O desenvolvimento pessoal, a energia que você... eu vou emagrecer por quê? Cara, porque você vai ter mais energia. O teu corpo não vai estar processando a batata que tu comeu no meio-dia e vai poder te deixar pensar melhor naquilo que você está aprendendo agora no livro. Em vez de você estar lá caindo para ler o livro, você... Puta, tô com energia, tô aprendendo, quero aplicar, quero fazer, quero acontecer. Sabe? Então é isso. Essas caixinhas, elas não estão muito bem separadas. Você tem que olhar para elas da forma que, cara, no mínimo eu vou trabalhar 8 horas. Eu vou dormir, eu vou tentar manter o meu sono no mínimo em 8 horas. E nas 8 horas eu vou resolver a minha vida, vou conviver com a minha família, vou resolver o meu corpo. Tá, mas hoje não dá para eu fazer isso. Então o que eu vou fazer? O que eu posso priorizar mais agora para que a fase seja atendida? Eu tô construindo ou tô aproveitando?